Quero primeiramente dar bom dia a todos vocês, aos meus músicos e às minhas musicistas que estão aqui também, né? Saudar todos vocês com um cordial bom dia, certo? Com uma boa xícara de café, uma boa caneca de café. Aqui é Brasil em forma líquida. Bem, bom dia a todos vocês. Hoje nós estamos dando início à nossa primeira aula de teoria musical, certo? Baseada no livro da professora Margaret Stewart, Meu Livro de Teoria Musical. Como eu já indiquei para vocês, ele está lá na plataforma de curso dos meus cursos particulares, lá na plataforma dos meus cursos particulares, no Google Classroom, e também está disponível também aí para vocês também na Amazon, em qualquer livraria, né, em qualquer livraria. Eu indico a livraria que apoia aqui o nosso canal, que patrocina o nosso canal, que é a livraria Casa Amadeus, lá na Rua Quintilho Bocaiúva. Hoje nós vamos falar para aqueles alunos, como eu sei que a maioria dos meus alunos todos já tem uma introdução à teoria musical, eu não vou dar aquela introdução básica lá que todos os professores dão, falando o que é música, as partes do som, etc., porque eu acredito que vocês já tenham essa noção já bem trabalhada. Mas caso vocês não tenham essa noção bem trabalhada, eu vou pedir para que vocês olhem lá na plataforma ou olhem nas primeiras páginas do livro aí que vocês têm e estudem essa parte. Caso vocês tenham bastante dificuldade, é simples. Coloquem nos comentários desse vídeo, né, e peçam para que eu publique uma aula sobre isso. Eu tenho aqui uma gravação de uma aula sobre isso, mas eu não quis colocar mais sobre esse assunto no canal. Então, se vocês quiserem, coloquem aqui embaixo e eu colocarei essa aula aí gravada que eu já tenho sobre a iniciação musical. Eu acredito que não seja necessário, mas se vocês quiserem, podem colocar, podem pedir que eu posto para vocês aí. Se tiver quatro pedidos dessa aula, eu estarei colocando aqui, tá bom? Nós já vamos falar diretamente da página 5 do nosso livro, né, que é a lição 1 do nosso livro, certo? Que é o nome das notas e do som, certo? Em primeiro lugar, nós vamos fazer uma divisão, certo? Uma divisão. As notas, certo? Notas e sons. Vamos entender aí como é que funciona esse trem aí, certo? Nós temos aí, o que seria nota e som? Muitos músicos, muitos professores de músicas, às vezes, nem tão estudados, que são músicos, mas que não têm uma visão teórica muito aprofundada sobre a música em si. Quando a gente fala de sons, a gente está falando daquilo que a gente ouve, certo? E quando a gente fala de notas, a gente está falando... Então, as notas, elas são símbolos que representam aqueles sons que nós ouvimos. Os sons que nós ouvimos, nós não conseguimos escrever, porque nós ouvimos o som. Como lá diz no início da teoria musical, som é tudo aquilo, né? É a vibração de dois corpos, é o atrito de dois corpos que fazem vibrar ondas sonoras no ar, certo? E nós conseguimos captá-las pelo nosso aparelho auditivo, certo? Isso que é som. Então, som a gente ouve. Agora, quando a gente quer registrar esse som, escrever esse som, a gente utiliza as notas. Então, som é tudo. Som é. Porque o atrito entre os dois corpos aqui, ó. Ele vai fazer um som.
esse som que está fazendo, ele vai vibrar no ar e vai chegar aos meus ouvidos e ao microfone, me formando uma corrente sonora, que é o som que nós ouvimos, certo? O nosso ouvido vai captar esse som e o nosso cérebro vai interpretá-lo. Mas quando se pergunta lá numa prova, na prova da ordem dos músicos, ou até mesmo num exame escolar, num exame de entrada em coral ou em orquestra, porque isso tem bastante, e vão perguntar para vocês também, como é que eu respondo? Como é que eu respondo? Quais são os 7 sons musicais? Se perguntar para vocês quais são os 7 sons musicais, muito simples de responder. Os 7 sons musicais são esses, ó. Os 7 sons: o dó, o ré, o mi, o fá, o sol, o lá e o si. São 7 sons musicais. Tá, professor? E se perguntarem quais são as 7 notas musicais? Muito simples também. As 7 notas musicais são elas, as famosas e únicas: semibreve, mínima, semínima, perdão, semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Então, você tem 7 notas, certo? E 7 sons. Qual que é a diferença dos dois? Primeira diferença básica. Primeira diferença. Isso aí até uma dica. Teve uma vez que caiu isso numa pergunta de uma prova e teve alguns alunos que ficaram em dúvida. Mas a primeira diferença é básica. Primeira diferença. Então, som a gente ouve. A gente usa o orelhão aqui, ó. A gente usa o orelhão, certo? Esse e o outro, tá? E a nota a gente escreve lá na partitura, etc. Então, essa é a diferença. Primeira diferença. A segunda diferença é que as notas, elas estão ligadas à duração dos sons. Então, a semibreve, ela tem um tempo maior que a mínima, que tem um tempo maior que a semínima, que tem um tempo, e assim sucessivamente. Então, as notas, elas se referem à duração dos sons. E os sons, como o próprio nome já diz, se refere ao próprio som, ao som que você está ouvindo. Então, essa aqui é a diferença. Tá, professor? Mas eu também estou vendo aí, eu estou seguindo aí um canal de um músico que ele estava dizendo que tudo que a gente ouve, todos os sons que a gente ouve, é música. É música dependendo de quem está ouvindo e da circunstância que está ouvindo. Bom, hoje em dia tem uma corrente muito, muito grande, vamos dizer assim, da música, entre aspas, moderna, né? Porque não é considerado isso daí como parte teórica da música, e eu vou explicar por quê. Mas isso que essa pessoa está falando é uma tremenda de uma balela. Por quê? Quando a gente fala sobre música, som musical e som barulho, a gente está se referindo à ordem lógica, certo? A ordem constituída de notas, que tem os tempos, e do som, que é o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Essa ordem que tem que ser lógica. Então, a música, para ser considerada um som musical, ou uma música, eu preciso ter uma ordem lógica dos sons. Então, esses sons eles têm que aparecer numa ordem lógica. Essa ordem lógica, ela vai obedecer duas fases. A harmonia, a melodia e o ritmo.
esse melodia e ritmo, eles têm que estar perfeitamente unidos, que é a melodia, certo? Por favor, como eu já falei várias vezes, tá certo? Como eu já falei várias vezes, a harmonia é um campo muito amplo. Essa definição de harmonia que eu dei agora há pouco, que é a união perfeita entre melodia e ritmo, é uma definição muito simples de harmonia, mas a harmonia é muito mais que isso. Certo? É muito mais que isso. É um estudo muito grande sobre da parte harmônica de uma peça musical. Então, voltando aí ao nosso assunto, quando a gente fala de som musical, a gente está falando de um som que obedece uma ordem lógica, certo? Uma ordem lógica e precisa. Aí, quando se fala assim, mas uma freada de um carro, ela pode ser música, dependendo de quem está ouvindo. Não, não é música. Não sou eu que estou dizendo, o professor Anderson, o maestro Anderson Ramos, não sou eu que estou dizendo. Quem diz isso são os tratados de harmonia e os tratados de teoria musical, certo? Que não são poucos, são, pelos que eu já estudei, são mais ou menos 20. Mas existem muitos mais tratados de teoria musical em toda a história da música que, desde o princípio, trata disso. E música é a ordem lógica dos sons, certo? É a ordem lógica dos sons. É preciso ter uma ordem lógica. Se não tem essa ordem lógica, não é música. E pronto, e basta. Não é porque veio alguns músicos, eu quero fazer isso, né? Às vezes até por falta de talento, quer falar assim, eu não tenho talento para fazer uma música como, por exemplo, de Beethoven, uma música como Beethoven, como Carlos Gomes, como Tchaikovsky e outros músicos, eles querem, às vezes, falar, não, vou fazer assim, vou falar que agora a nova visão é essa. Mas não tem nada a ver. Música é sempre a ordem lógica do som. Essa ordem ela vai obedecer a melodia, vai obedecer o ritmo. As duas unidas perfeitamente, nós teremos a harmonia. Então, aí nós temos propriamente a música, como vemos. Então, continuando aí o nosso livro, nosso querido e amado livro, certo? Ele vai falar e vai mostrar aí para nós, eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha aí na tela que eu estou compartilhando com vocês agora. Está aí falando para vocês, né? Como vocês podem estar notando, o nome do som e das notas. Aí eles vêm falando assim, que o nome dos 7 sons musicais são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, certo? Para se escrever música, usamos uma pauta de 5 linhas e 4 espaços, que se contam de baixo para cima. Por que se conta de baixo para cima? Essa também é uma boa pergunta também. Nas provas aí de entrada em coral, de entrada em orquestra, eles pedem, as provas teóricas, eles perguntam isso. Por que as linhas da pentagrama são contadas de baixo para cima? Por que a gente lê a música de baixo para cima? Isso é porque nós lemos a música dos graves para os agudos, sempre. E onde estão os registros das notas graves? Na parte inferior da pentagrama. E onde estão as notas agudas? Na parte superior. Então, esse caminho que nós fazemos do grave para o agudo é o caminho da leitura da partitura, ou seja, da pentagrama musical. Nós podemos escrever a música, as notas, nos espaços e nas linhas, certo? Nos espaços e nas linhas, certo? Como eu disse, contamos as linhas dos espaços de baixo para cima. No teclado do piano, o Dó é a tecla branca, que fica ao lado esquerdo de 2 teclas pretas. Né? Se a nota Dó fica ao lado de 2 teclas pretas,
qual é o nome da nota que fica ao lado esquerdo de três teclas pretas. Então, nós estamos aqui, ó. Como vocês estão vendo, temos aí duas teclas pretas, certo? Duas teclas pretas que estão separadas. Nós temos sempre essa repetição no teclado. Nós temos duas teclas pretas, um intervalo sem teclas pretas, depois tem uma tecla preta, depois vem três teclas pretas, um intervalo, duas teclas pretas, outro intervalo, três teclas pretas, etc. Essa é a construção das teclas no piano, certo? Então, a tecla Dó é essa que está sempre do lado de duas teclas pretas, certo? A tecla branca que está do lado de duas teclas pretas. E aí ele pergunta para nós, como que se chama a nota que está ao lado de três teclas pretas, certo? Se nós contarmos, nós temos o Dó, o Ré, o Mi, e a nota que vem aqui no meio seria a nota Fá, certo? A nota Fá. Por que, professor, seria a nota Fá? Porque nós estamos seguindo a ordem lógica dos sons, como ele pede aqui, como ele fala aqui em cima para nós, ó. Dó, Ré, Mi, Fá. Então eu tenho aqui no nosso teclado, ó, o Dó, o Ré, o Mi e o Fá. O Sol, depois o Lá, o Si e novamente o Dó. O Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá, o Si. E aí eu vou contando sempre assim. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Todas essas notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si formam a escala de Dó maior. As notas da escala são também chamadas de graus. A primeira nota é o primeiro grau, a segunda nota é o segundo grau, e etc. Certo? E ele nos dá aí um exercício, mostrando para nós a escala de Dó maior. E pede para que nós solfeje e toque várias vezes. Solfejar é cantar à altura da nota, certo? Para os cantores, aí, para os meus alunos de coro, é muito interessante fazer essa técnica de solfejo. Mas para os músicos, ela às vezes parece até, professor, mas não é, eu não gosto de solfejar, eu só toco, eu não vou cantar música. Tudo bem, você pode não cantar, você só pode tocar. Porém, o solfejo, ele vai treinar uma coisa muito maior que a sua garganta, meu filho. Ele vai treinar a sua audição, para você conseguir ouvir perfeitamente um som, certo? Como assim, professor? Para você aprender a falar, quando você era bebê, você já não nasceu falando, certo? Você já não nasceu falando, você nasceu sem saber falar. Aí, quando você foi vivenciando sons à sua volta, com o seu pai falando, sua mãe falando, seu tio falando, seu avô falando, todas as pessoas que estão à sua volta falando, você foi começando a desenvolver o seu ouvido e aprender a balbuciar algumas sílabas. Primeiro foi o ba, aquelas palavrinhas de bebê, depois foram as primeiras palavras, até chegar ao que você sabe falar hoje, certo? Ao que você sabe falar hoje. Então, isso é o quê? É a experiência sonora que você tem em torno da sua vida, no seu viver. Conforme na música, é a mesma coisa. Então, quanto mais você treina o seu ouvido a pronunciar certos sons naquela altura, mais o seu ouvido vai ficar interpretando esses sons, certo? Interpretando esses sons. E você vai conseguir
entender e falar melhor e mais eficaz esses sons. Tanto a chegar até o ponto que se você estiver, por exemplo, ouvindo, vamos lá tocar uma peça musical. Aí você está lá tocando com um colega seu que nunca estudou música, ele toca de ouvido, certo? Ele toca de ouvido, ele toca de ouvido. Aí você toca para ele toca isso aqui, ó. Aí ele fala para você assim, mas está desafinado. Você fala, opa, mas esse sol aí está desafinado. Como é que você sabe que está desafinado? É porque tanto que você já treinou solfejar escalas, ouvir o solfejo de escalas e ouvir o som da nota real, que é esse daqui, ó, você sabe quando a nota sai desafinada. Tá vendo? Você tem a noção de que aqui tá claro, né? Mas você tem a noção de quando a nota está desafinada, mesmo quando você ouve uma pequena desafinação na nota. Tá certo? Bem, prossigamos aí. Por isso que o solfejo é importante. Tá certo? Nós teremos também, a partir da terceira aula de teoria, nós vamos ter as aulas de solfejo também. Viu? Continuando aí a nossa explanação, né? Na nossa aula aí. Vamos continuar aí nossa explanação. Deixa eu só fazer uma pequena alteração aqui. Pronto. Aqui, chegamos. Vamos falar aí da clave, a famosa e única clave de sol, certo? A clave de sol. Vamos lá. No começo da pauta, ou seja, no começo de toda a pentagrama que se escreve, quando a gente vai escrever música, nós colocamos a clave de sol, que dá nome à nota. É realmente uma chave que abre o segredo da pauta musical, certo? Da pauta ou da pentagrama, né, no caso. Tanto faz pentagrama ou pauta, tá? Para as notas agudas, usamos a clave de sol, certo? Então, a flauta doce, o teclado, o piano, todos os instrumentos que têm registros agudos, eles usam a clave de sol. As cantoras, por exemplo, as sopranos, as contraltos, elas também cantam a clave de sol, em lugares diferentes, mas cantam também a clave de sol, certo? Instrumentos muito graves, como, por exemplo, o piano, que tem notas graves, o baixo, o contrabaixo, o violoncelo, eles utilizam também a clave de Fá também, que é uma clave mais grave, certo? O piano, o órgão, ele consegue utilizar duas claves ao mesmo tempo, tá certo? Duas claves ao mesmo tempo. Em compensação, a flauta doce, o teclado, basicamente, o teclado até consegue usar duas claves juntas, mas a segunda clave é muito simples para ser usada, para comparar, por exemplo, com instrumentos, por exemplo, como o piano, que tem um trabalho todo exclusivo para a clave de Fá, para a segunda clave. Se colocarmos a clave de sol, a clave mais usada, ó, tá até grifado aqui, ó. Isso aqui é uma dicona para a prova, tá bom? A clave mais usada na pauta, ela dará o nome de sol à nota que fica na segunda linha. Ou seja, se eu contar de baixo para cima, certo? Eu tenho a primeira linha, primeiro espaço, segunda linha. A nota que está nela é a nota sol, certo? É a nota sol. E é essa daqui, ó. Certo? Que é a nota sol. E por um acaso, se vocês repararam, isso aqui é a nota de um apito de um trem. Então, todo trem, toda a composição a vapor, né, no caso dos trens a vapor, das famosas Maria Fumaças, o apito dela era nessa tonalidade, ó. Certo? O telefone, lá, o som do telefone, de linha do telefone. O som da sirene da ambulância. Certo? Que é um si bemol. Por meio dessa nota, ou seja, a nota sol, sabemos o nome das outras notas na pauta.
E ele vai dar um pouquinho da noção histórica musical aqui, ó. Antigamente, as notas são conhecidas pelas letras A, B, C, D, E, F, G. A letra G representa a nota Sol. E a clave de Sol é a modificação da letra G. Ou seja, nós temos aqui a letra G, ó. Nossa. Aí foi modificando, até chegar no que nós temos hoje, nesse estilo aqui. Era bem. Depois eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês. Em alguns países, como na Alemanha, na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, ainda hoje se empregam essas letras do alfabeto para indicar os nomes das notas, certo? Vamos entender por que eles levam esses nomes. Por exemplo, a Alemanha e a Grã-Bretanha, eles são países que são chamados países que tiveram muita influência anglo-saxônica e a influência dos povos mais assim, dos povos saxões. Tem um outro povo também que é o que mais tem característica a Alemanha, que agora me fugiu o nome, né? É o nome de um signo, eu não lembro agora qual que é. Eu não lembro porque eu não conheço muito bem signos, mas é o nome de um ariano. Os arianos, né? Então, os arianos, os anglo-saxões, eles têm muita influência, eles tiveram muita influência nesses dois países, especialmente, no caso, os arianos na Alemanha e os anglo-saxões na Grã-Bretanha, que é o Reino Unido, também conhecido como Inglaterra. E os Estados Unidos, por serem um país, né, que teve como origem a Inglaterra, ele pegou um pouco da cultura inglesa, assim como o Brasil pegou um pouco da cultura portuguesa, e assim sucessivamente. Certo? Por isso que esses países, eles ainda continuam com a leitura da forma, utilizando letras do alfabeto. Professor, mas por que o Lá, maestro? Maestro, mas por que o Lá é a letra A e não o Dó? Aí vem a grande pergunta, né? É uma grande pergunta. Por quê? Quando foram feitos os instrumentos, se você reparar bem, especialmente quem estuda piano, você vai reparar que a primeira nota do piano é um Lá. A primeira nota, a nota mais grave do piano é um Lá. Certo? No órgão, nos órgãos, especialmente os órgãos de tubo mais antigos, o primeiro pedal, a nota mais grave, era também um Lá. E muitas músicas da época medieval, inclusive até mesmo das músicas litúrgicas, logo no começo do canto gregoriano em si, era com base na tonalidade de Lá, da nota Lá. Então, por isso, certo? Foi-se colocado essa construção, sendo a nota Lá primeira, depois o Si, depois o Dó, o Ré, o Mi, o Fá, o Sol. Com a modernização da música lá, na época renascentista e pós-renascentista, aí se construiu a escala como nós vemos hoje. Até porque os sons da escala que nós vemos hoje, elas ficam mais simples se começar pelo Dó e não pelo Lá. Certo? E não pelo Lá. Porque a escala de Lá ela tem vários acidentes. A escala de Dó não tem nenhum acidente. Certo? A escala de Dó não tem nenhum acidente. Então, por isso, a gente costuma estudar a escala primeiro, a escala de Dó, para ser mais simples. Então, mas isso deixa mais para a próxima aula, para nós entendermos melhor, para as próximas aulas. Continuando aí a nossa leitura, aí, vendo a nossa leitura, né? Nossa simples leitura. Quando nós pensamos, né? Quando nós pensamos em notas, em sons, em escrever, como eu já disse para vocês, a gente lê e escreve os sons de baixo para cima. Por quê? As notas mais graves, elas estão na parte inferior da pentagrama. E as notas mais agudas estão na parte superior. Certo? Logo, a construção de uma pentagrama musical, ela se dá de uma forma bem simples. Certo? Nós temos lá as 5 linhas. 1, 2, 3, 4, 5 linhas, certo? As 5 linhas. Certo? E aí nós começamos a contar. Como é que nós lemos aqui a pentagrama? Então, eu tenho essa nota aqui, que é o Sol. Por que ela é o Sol? Porque ela está, ó, exatamente na segunda linha da pentagrama. Ó.
segunda linha da pentagrama. Linha 1, linha 2. É a nota Sol. Então, nós temos aqui a nota Sol. Como é que eu sei quais são as notas que vêm depois? Eu sei que eu posso escrever nota na linha, certo? Posso escrever nota na linha. E no espaço. Então, eu estou colocando aqui as notas na linha e no espaço. Certo? Vamos lá. Se eu sei que essa é Sol, certo? Eu sei que essa é Sol. Essa que está aqui, eu sei que ela é a nota Lá. Por quê? Depois do Sol vem o Lá. Depois do Lá vem o Si. E depois do Si vem o Dó. Certo? E aí eu continuo subindo até a nota mais aguda que eu conseguir cantar ou escrever. Agora, e se fosse para baixo, professor? Mesma forma. Eu tenho aqui, ó, no espaço, eu tenho uma nota, na linha eu tenho outra, abaixo da linha eu tenho outra. E no caso, como a nota Dó, ela está ela está mais grave do que uma pentagrama comum pode suportar, eu vou acrescentar uma linha a mais, que é chamada de linha suplementar. Como ela está na parte de baixo da pentagrama, linha suplementar inferior. Certo? Vou colocar aqui. Como é que eu leio agora? Eu sei que aqui eu tenho o Sol. Contando de trás para frente, eu tenho o Sol, o Fá, o Fá, o Mi, o Ré e o Dó. Essa nota aqui, o Dó central, que a gente chama de Dó central, ela é a nota base para todos os instrumentos. Então, todos os instrumentos passam por essa nota. Mesmo que sejam muito aguda, né? Mesmo instrumentos muito agudos, mesmo que sejam instrumentos muito graves. Todas as vozes passam por essa nota. Mesmo que sejam vozes agudas, como as sopranos líricas, as mezzo-sopranos, as sopranos ligeiro, todas as vozes, os tenores, que são vozes agudas masculinas, os baixos, os barítonos, todos vão passar por essa nota. Mesmo que seja pouquinho, mas vão passar por essa nota, certo? Passar por essa nota. E o que tem de tão especial essa nota, professor? Ela está exatamente no centro dos sons humanos, no centro dos sons. Então, todos os sons auditivos, eles vão passar por essa nota, certo? Passar por essa nota. A diferença é que alguns vão passar no começo, alguns vão passar no meio e alguns vão passar no final, mas todos passarão por essa nota. Passarão por essa nota. Por isso ele é chamado de Dó central. A maioria dos meus alunos de piano, quando eu falo isso na teoria, eles falam assim, nossa, eu pensei que era Dó central porque ele está no centro do piano. Mas Não, ele é Dó central porque é o Dó e todas as vozes passam por ela. A escala de Dó, se você pensar, ela também é uma escala central, certo? Ela também é uma escala central. Construindo o mapa, que é uma atividade que depois, lá para a quinta aula, eu vou passar para vocês fazerem, construindo o mapa das escalas e tonalidades, certo? Que é um mapa interessante para vocês terem noção, é o seguinte, você tem a escala de Dó que vai ficar no centro. Então, toda vez que você for subir um som, você está acrescentando sustenidos. Então, você tem o Dó, você tem o Sol, certo? O Sol, depois do Sol, você tem o Ré, vai subindo as escalas, sustenidos. Para baixo, você tem os bemóis. Então, você tem o Dó, que está no centro, para baixo do Dó. Você tem o Fá, a escala de Fá, a escala de... E aí você vai descendo as escalas. Então, bemol desce, sustenido sobe. E quem é que está no meio? A escala de Fá, a escala de Dó. Porque ela é a escala central do som. Ela é a escala principal. Ó, isso daqui é uma coisa que nenhum músico pode esquecer até o fim da vida dele. A escala de Dó, ela é a escala
principal, certo? Ela é a escala principal da música e é a escala, né? É a escala base para todos os instrumentos, incluindo as vozes, certo? Todos os instrumentos, eles são constituídos da escala de Dó maior. Então, todas as escalas que existem, elas têm por base a escala de Dó maior, certo? A escala de Dó maior. E a escala que está aí desenhada no livro de vocês. Aí na página aí, acho que é na página 5, deixa eu dar uma olhadinha aqui no livro, deixa eu ver, isso, na página 5, certo? Ela está desenhada aí para vocês, né? A escala de Dó maior, certo? Vocês aí tem aí também alguns exercícios para responder, não é? Alguns exercícios e alguns questionários para responder aí no livro, né? Lembrando que ele está lá disponível para vocês aí, o livro para vocês, né? Esse livro aqui, né? Meu livro de teoria musical, que é o livro que nós vamos estar usando como base. Está disponível lá na plataforma, né? Google Classroom. Eu coloquei o livro lá disponível, tá? O link do livro tá lá. Mas vocês podem estar aí olhando e durante essa semana fazendo que nem o senhor Samuel fez, certo? Ou então, né? Ou então estarem adquirindo o livro de outra forma, né? Não sei como, mas pode estar fazendo. Tá aí, obrigado, senhor Samuel, por estar mostrando. Agora vamos. Tem mais alguém com alguma pergunta? Qual seria a forma correta de treinar a leitura musical? Certo? Bem, forma correta de treinar a leitura musical é sempre lendo música. Né? Essa é a pergunta mais boba, a resposta parece ser boba, mas não é. Vamos entender assim. Como é que a gente lê música? Pega lá a música e lê e começa lá a ler. Dó, ré, mi. Você começa analisando a partitura, vendo qual que é a nota dó, qual que é a nota ré, qual que é a nota fá. Eu tenho esse hábito. Toda música que eu pego para estudar, para ler, para estudar, para tocar, etc., eu escrevo o nome das notas. Eu não preciso porque eu sei ler bem música. Mas eu escrevo. Para quê? Para que eu decore a nota. Para que eu decore a nota. Então, isso é uma prática minha. Uma prática minha. Com o passar do tempo, você descobre a sua prática. Isso serviu para mim. Então, no começo, eu também falo para vocês, ó, escreva o nome das notas embaixo. Tem os alunos de teclado, que o livro de teclado já mas o método de teclado que eu uso, que é o do Mário Mascarenhas, já vem com o nome da nota embaixo. Então, já facilita também para o aluno entender qual que é a nota, certo? Mas ele também não pode ficar só escravo daquilo ali. Também tem que ser dado também para ele atividades com partituras sem nota. Como, por exemplo, também no curso de flauta doce, certo? E na semana anterior, eu massacrei um aluno, né? Cujo nome não quero dizer, mas ele está aqui na aula. Eu massacrei esse aluno, que eu dei a partitura para ele, sem pôr o nome das notas, e falei, esse é o desafio, eu quero ver se você consegue. E ele conseguiu. Então, essa é a diferença. Quando você trabalha o nome das notas, a leitura, você vai dar importância para ela, a conhecer aonde estão os sons, a praticar esses sons, certo? A praticar esses sons. Então, quando você pratica, você começa a ler, você começa a entender como esses sons funcionam, e automaticamente, se alguém tocar algo para você, e você vai perceber que a nota está errada. Você pode não saber aonde, mas você vai perceber que a nota está errada. Certo? Então, como é que se treina a leitura musical? Lendo música, mas lendo, analisando, prestando atenção nos sons. Certo? Alguém aqui da escola tem alguma pergunta? Alguma pergunta? Pode perguntar aí, pessoal da escola, não, do pessoal
do particular. Pode perguntar. Fazer o seguinte, ou mandar fotos para mim da atividade feita, certo? Da atividade feita, ou, certo? Me chamar via aplicativo para a gente corrigir junto, tá bom? Para a gente corrigir junto. Uma outra coisa também interessante é as atividades que eu estou passando para vocês também via plataforma. Tem lá, acho que acabou de cair para vocês uma atividade para vocês responderem referente à primeira aula de música, aquela que eu falei para vocês, se vocês quiserem, eu posto um vídeo sobre ela. Tem um texto também falando sobre a introdução da música, que se chama primeira aula básica. Então, aquilo ali é a primeira aula básica do método de solfejo do Bona. Oi? 5, 6, 7, não, 7 não, perdão. 5, 6, 8 e um pedacinho da 9. Um pedacinho da 9. Tem aí as atividades para fazer. Certo? Os dois tem um questionário. 5, 6, 7, 5, 6, 8 e um pedacinho da 9. Um pedacinho da 9, tá bom? Lembrando também o seguinte para vocês. E o questionário também. Vê aí. Minha página começa a partir do 9. Hã? Ah, entendi. Sim. É que o número tá encoberto, mas tem sim, eu sei qual que é. Vocês verem. Então, peraí que eu vou compartilhar. Já que nós estamos aí, compartilhamos, né? Espera aí que nós já vamos compartilhar aí a tela. Vamos lá. Não entendi, senhor Gabriel. Você fez uma pergunta agora, não entendi, que está falando muito baixo. Estava tudo mais. Quantas folhas? 124. 124. Mas é necessário eu imprimir todo ele? O livro está à disposição de vocês. Vocês podem imprimir ou pode usar só o digital e pôr as respostas no caderno. É vocês que escolhem o jeito que vocês querem fazer. Vai imprimindo 30 folhas, depois você imprime mais 30, depois mais... Eu posso só colocar, escrever as respostas no caderno? Pode. Ah, tá. Então precisa imprimir. Ó, os exercícios da edição antiga são esses. Eles começam na página 9, certo? Como o senhor Samuel citou, da página 9, que é o exercício 1, 2, que estão na página 9. O exercício 3 está na página 10, certo? São esses exercícios, ok? Vocês podem responder já depois aí no caderno, os exercícios, etc. Tá bom? São eles aí. Pode falar? Professor, tem prazo de entrega? Oi? Tem prazo para entregar? Não, esse do livro a gente vai responder na próxima aula, já vai corrigir na próxima aula. Agora, o que tem para entregar é a primeira atividade de teoria musical que vai cair para vocês às 2 horas da tarde. Vai cair uma atividade hoje às 2 horas da tarde. É um questionário do Google Classroom que eu mandei, tá certo? Ó, não se assustem se parecer tudo errado lá, as respostas todas erradas. Por quê? Eu não coloco a correção automática. Certo? Eu não coloco a correção automática. Porque colocando a correção automática, dá para vocês verem que vocês erraram e refazerem o teste de novo, certo? E eu não quero isso. Eu quero que vocês façam e eu veja se vocês realmente acertaram ou erraram, certo? Ou errado. Então, por isso que eu não ponho a correção automática. Bom, agora vamos lá. Vamos pegar o seguinte. Eu vou fazer com vocês o mesmo que eu faço com os alunos, o mesmo que eu faço com os alunos de cada instrumento, certo?
Isso que eu faço com os alunos de cada instrumento. Eu vou dar nós vamos fazer uma gincana aí de pontos, tá certo? Essa primeira atividade, ela não é necessária, não vai cair nesses pontos. O que nós vamos fazer é para a segunda atividade, tá bom? Que é valendo pontos. A cada 4 atividades, cada atividade vai valer 25 pontos. No total de 100 pontos, cada 100 pontos, certo? A cada 100 pontos, quem chegar a 100 pontos primeiro, né, vai ganhar uma lembrancinha. Pode ser alguma coisa referente à música, certo? Referente à música. Bom? Tá? Como nós fazemos nos desafios aí de cada instrumento. Só que nessa agora a gente vai fazer também sobre teoria musical. Pode falar, senhor. Sim. Pode falar. É para responder no. É para responder no próprio. Sim, é para responder no próprio livro. É para responder no... Quem tá com o livro pode responder no próprio livro. Quem não imprimiu o livro ou está usando o livro na versão digital, escreva no caderno, responda no caderno. Tá, não precisa copiar tudo. Mais alguma pergunta? Sim. A atividade que o senhor passou é para responder só no computador, né? Que nem a gente faz nas atividades que as professoras passam do computador, né? Isso, tem umas do computador, vai ter umas que eu vou pedir para imprimir, mas essas que eu vou pedir para imprimir, elas vão ser mais para frente, não vai ser agora não, tá?